Olá pessoal, aqui é o João para mais uma aula de redação e na última aula nós falamos sobre o texto dissertativo argumentativo. E nós falamos lá também que a função do texto dissertativo argumentativo é persuadir o leitor sobre determinada ideia. Então, a gente precisa introduzir o texto de uma forma que atenda esse objetivo. Então, como a gente faz isso? Como todo texto, nós precisamos apresentar o assunto do texto, direcionar o leitor para o objetivo do texto, que é persuadir, e ter um posicionamento firme para que esse direcionamento seja cumprido, tudo bem? Então, aqui, a função da introdução, no caso, vai ser apresentar o assunto e direcionar o leitor para o objetivo a partir de um posicionamento firme, com uma clara intenção persuasiva. Então, nós vamos ter claramente ali na introdução a intenção de persuadir o leitor. Vamos dar um exemplo aqui, rápido para vocês? Vamos lá. Então, aqui, utilizando um exemplo feito por mim. Essa introdução foi feita por mim no texto antigo aqui que eu tenho guardado. Então, vamos lá. Eu introduzi o tema, mostrei aqui, apresentei o tema de uma forma que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de filmes e séries, então eu utilizei isso ao meu favor. Então, vamos ler aqui para vocês verem como ficou. No filme Intocáveis, Phillips é um aristocrata rico que, ao sofrer um acidente, fica paraplégico e passa a ser cuidado por Driss, um jovem problemático sem experiência como cuidador. Os dois aprendem a conviver e a ter empatia um pelo outro, desenvolvendo assim uma amizade sólida. A realidade vivida pelas personagens, no entanto, não pode ser observada de forma comum atualmente, já que situações parecidas são incomuns, devido ao pensamento individualista e à falta de altruísmo predominantes na sociedade. Então vamos lá, pessoal. Eu apresentei o meu tema de uma forma que ilustre para o leitor o que eu quero dizer. Então, depois, eu trouxe tudo isso para a realidade. A realidade vivida pelas personagens, no entanto, não pode ser observada de forma comum atualmente. Eu trouxe o texto para a realidade que eu vivo. Eu deixei algo abstrato, aquilo que estava no filme, que é uma coisa fictícia, e eu trouxe para a realidade. Tudo bem? E aí, depois de fazer isso, eu me posicionei sobre o assunto. Situações parecidas são incomuns, ou seja, eu dei aqui uma opinião a respeito disso aqui que eu citei aqui em cima. Então, essa situação aqui do jovem que ajuda um cara rico que estava acostumado a não depender de ninguém, eu trouxe isso para a realidade. Uma situação de empatia que normalmente não acontece. Entendeu? Então, nós temos um tema aqui a respeito. Vocês conseguem ver que o tema dessa introdução aqui é a falta de empatia, e eu consegui relacionar isso com algo cultural. É um repertório cultural aqui no caso. Tudo bem? Então, depois de apresentar aqui um posicionamento, eu vou direcionar o leitor a entender aquilo que eu estou dizendo, a entender por que a minha opinião é aquela. Então, eu explico por que situações parecidas são incomuns. Eu explico que situações parecidas são incomuns devido ao pensamento individualista e à falta de altruísmo. Tudo bem, pessoal? Vamos lá agora as formas de apresentar o tema. Existem outras formas além dessa aqui que eu fiz, que foi utilizar um filme. Então, nós podemos utilizar outras formas para apresentar o texto. Você pode apresentar o seu texto dissertativo, argumentativo de um tema, a partir de uma alusão histórica. Então, você pode pegar um tema ali que vai demandar alguma característica de algum fato histórico. Então, você pode utilizar essa alusão histórica, pegar um fato histórico e trazer ele para os dias atuais. Pegar o que tem de parecido ali para ilustrar aquilo que você quer dizer. Você pode usar filmes, você pode usar séries, você pode usar peças de teatro. Então, você que gosta de um bom filme, você gosta de um entretenimento, você pode usar isso a seu favor, como eu fiz aqui em cima. Então, você pode usar vários filmes aí com temáticas racistas para trazer isso para um tema de racismo, por exemplo. Você pode usar várias séries que falam sobre diversos temas. Dá um exemplo aqui de Grey's Anatomy, que é uma série grande. Ela traz diversos temas ali, como racismo, violência contra a mulher, traz
discriminação. Então você pode utilizar algumas coisas ali para trazer para diversos temas. Então, imagina você lá que gosta de Grey's Anatomy, você lá citando a sua série favorita na sua redação, a redação que vai te dar uma nota muito boa para você passar na faculdade. É muito interessante fazer isso. Você pode utilizar uma interrogação. É mais difícil. Como assim uma interrogação? Você vai fazer uma pergunta e a partir dessa pergunta você vai desenvolver ali o tema. Você vai escrever sobre o assunto a partir dessa pergunta. É muito mais difícil, mas dá para fazer. Você pode usar definições e a partir dessas definições você mostrar ali sua opinião. Você pode usar descrições de algumas situações para ilustrar aquilo que você quer dizer. E pode usar explicações, como é mais comum aí nos textos. Nesse tópico aqui nós vamos falar sobre o direcionamento para o objetivo. O que é isso? Você vai direcionar o seu leitor a ser persuadido pela sua ideia, tudo bem? Então você vai precisar de algo que convença o seu leitor de que aquilo que você está falando está correto, que aquilo tem sentido. Então, a partir da sua opinião, você vai persuadir o leitor, tudo bem? Vamos retornar ao exemplo lá, o exemplo que eu dei anteriormente. A realidade vivida pelas personagens, que realidade? Aquela do filme lá, que o cara rico sofreu um acidente e passou a ser cuidado por um cara que tem problemas também, e ali eles desenvolvem uma certa situação de empatia um pelo outro. Os dois se entendem, os dois se colocam um no lugar do outro, tudo bem? Então, a realidade vivida pelos personagens, aquela situação de empatia, no entanto, não pode ser observada de forma comum atualmente, já que situações parecidas são incomuns devido ao pensamento individualista e à falta de altruísmo predominantes na sociedade. Então, você deu aqui a sua opinião, situações de empatia são incomuns, e a partir dessa opinião, você vai induzir o leitor a pensar como você pensa, tudo bem? Então, nesse caso, você vai acabar persuadindo ele, você vai começar a persuadir. Então, você tem aqui, você vai pegar dois aspectos sobre o tema que você está falando para trazer um certo juízo de valor ao texto, para que o leitor entenda por que você tem a seguinte opinião, a seguinte tese. Tudo bem? Algumas observações aqui são importantes. Toda a introdução, assim como todo o restante do texto, precisa respeitar os direitos humanos. Então, não adianta você, por exemplo, se você for falar sobre a crise do sistema prisional, como que você resolve aquilo? Você não pode chegar lá e falar que você vai matar todos os muitos presos lá para reduzir a capacidade. Não adianta você falar isso. Isso é uma coisa contra a vida, vai contra os direitos humanos. É o mais básico assim que você pode oferecer. Você tem que respeitar os direitos humanos. E também é importante ter uma linguagem clara e objetiva. Como assim uma linguagem clara e objetiva? Você vai escrever de uma forma que seja possível entender. Não adianta você chegar lá com palavras rebuscadas, porque essas palavras rebuscadas podem acabar restringindo a capacidade do seu leitor de entender o seu texto. Quem aí nunca pegou um texto com palavras difíceis e nunca entendeu, com jargões técnicos e nunca conseguiu entender, porque aquilo não faz parte do seu vocabulário. Tudo bem? Então essas são as observações que nós temos a respeito disso. Então vamos lá. Você vai precisar direcionar o seu leitor na introdução para o objetivo do seu texto, que é a persuasão. Agora eu vou dar algumas dicas para vocês. Sempre, pessoal, citem aspectos para utilizar na sua argumentação. Esses aspectos são aqueles que vão dar o direcionamento para o objetivo do texto. Lembra que eu falei que você vai escolher alguns aspectos? Então, como dica aqui, utilizem sempre 2 aspectos. Sempre 2. Por quê? Normalmente, os textos dissertativos e argumentativos, eles têm 4 parágrafos. E em 2 deles você vai desenvolver o tema. Então, você consegue utilizar cada aspecto em um parágrafo. Então, você vai conseguir desenvolver melhor cada aspecto. Você vai conseguir explicar melhor e, consequentemente, persuadir melhor o seu leitor. Outra dica é, busquem um padrão de texto. O que é um padrão de texto? Vocês viram que eu comecei o meu texto
utilizando um filme, utilizando um elemento de entretenimento. Então, esse é o meu padrão. Mas você pode sempre gostar de utilizar alusões históricas, você pode utilizar, como um amigo meu faz, utilizar histórias gregas, da mitologia grega. Então, isso vai te acostumar com o tipo de texto que você escreve e vai te deixar mais confortável na hora de fazer uma prova, na hora de adaptar aquele padrão de texto ao seu tema. Porque definindo um padrão, você consegue adaptar esse padrão a vários temas. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Deixa o like, inscreva-se no canal, comenta, compartilha. Siga a Dois Dedos de Monitoria no Instagram pelo arroba doisdedos.monitoria. E qualquer dúvida pode me chamar na DM no Instagram. Tudo bem? Até a próxima.